Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da história da minha família. Eu havia comentado num dos últimos vídeos que eu iria buscar, né, os moradores, os primeiros moradores da nossa cidade, as famílias antigas, tradicionais, para contar um pouquinho da história dessas famílias. Mas hoje eu quero contar mais um pouquinho da história da minha família. Eu queria fazer uma homenagem para o meu pai, para minha mãe. A minha mãe, infelizmente, veio a falecer dia 5 agora de fevereiro. Então, claro que é um momento muito difícil, né? Tá complicado da gente ficar pensando em situações, postando vídeo, pensando em conteúdos e tal. É um momento muito difícil, só quem já passou por isso sabe o que é, né? Então deixa a gente assim um pouco sem ânimo, sem vontade, Mas eu sei que é um tempo que vai passar, que as coisas vão se acomodar, né? Porque o luto é isso, a gente precisa de um tempo, né? Para que tudo entre de novo no seu devido lugar, que não é fácil. Então hoje eu gostaria de contar um pouquinho, né? Dessa história toda que se resultou na minha família, né? Então a minha mãe e o meu pai, como vocês já viram num vídeo onde ela mesma contou, foi um casamento arranjado. Então ela conta que até esse momento desse casamento ela teve uma vida muito difícil. Minha mãe passou fome, minha mãe conta que a minha avó era muito geniosa, então chegou o momento que ela se separou, ela não quis, né, mais ficar com o pai da minha mãe, acho que ele tinha problema com álcool e tal. Mas sempre uma mulher muito firme, então ela não teve medo, ela simplesmente se separou, né? Imagina, minha mãe tem 95 anos, então isso ela era menina. Então é um tempo muito complicado, uma mulher sozinha e arrastando todos os filhos que ela tinha, nunca deixou nenhum. Então uma guerreira mesmo, mas sofreu muito, tinha que trabalhar para dar sustento para esses filhos, né? Onde ela ia catar feijão, onde eles limpavam feijão, esses cereais. Então ela ia nesses lugares onde o pessoal trabalhava com isso para poder catar o que caía ali para a família poder comer, né? E mesmo que trabalhava muito, fazia muito mais que muito homem, mas ganhava menos porque era mulher, né? Isso até hoje a gente sabe que é assim. Imagina naquele tempo. Então minha mãe conta, né, que eles comiam mamão verde, né, cozinhava ali, botava um sal para poder comer. Essas histórias, né, que ela contava demais, contava muito, que ela sempre tinha muito medo de tudo. Quando era pequena tinha medo de chuva sempre, né? Qualquer tempinho de chuva já era um terror, medo de rojão, medo de qualquer barulho diferente, medo de pessoas estranhas. Então sempre foi uma vida muito cercada, assim, ela sempre teve muito medo de tudo, né? Sempre muito humilde, muito simples. Minha mãe sempre sonhou em poder estudar e nunca pôde. E aí um belo dia fizeram o casamento dela com meu pai. Meu pai é uma pessoa que pro tempo dele, um doutor, né, extremamente estudado, falava latim e conhecia o italiano e tal. Então imagina, conhecia de muitas coisas. E a minha mãe não teve nunca oportunidade de nada. Então um relacionamento, um casamento de opostos, né, muito diferentes. Então, é claro que eu não posso falar tanto da época antes que eu estive nessa família, porque minhas irmãs relatam que existiam duas famílias, né? Que nem o meu pai com os filhos mais velhos e o meu pai depois, né, com os filhos mais jovens. Então, o que aconteceu nisso aí? Foi no momento que nós perdemos o nosso irmão Zete, eu não cheguei a conhecer. Então, até o momento da morte do meu irmão Zete, existia um pai, né? Um jeito difícil, bravo, né? Bem rígido. E depois do Zete, né, as coisas foram mais fáceis, vamos dizer assim. É claro que naquela época as marcas dos meus irmãos mais velhos, os psicológicos, tudo que viveram foi muito difícil. Eu tive a sorte de ter vindo nesse outro momento, né? Então eu conheci um outro pai, a mãe, uma mais leve, mas minha mãe sempre foi mais difícil, mais geniosa. Mas enfim, então eu vou contar um pouquinho
da minha infância, de como que era, a gente ajudava o papai às vezes a cortar alfafa, da gente pulando em cima da carreta, né, para socar a alfafa ali em cima do trator enquanto eles trabalhavam. Eu ia com a minha irmã Sandra vender leite, né, menininha, minha mãe fazia os borná, que ela falava, né, aquelas sacola de tecido, a gente botava assim do lado, enfiava 2, 3 litros e a gente saía vender, aquilo tinha que vender para poder voltar para ir para a escola. E a gente ia descalço, lembro no dia de chuva, o barro, né, que a gente morava aqui na chácara, então não tinha asfalto, claro. Então eu lembro que eu adorava quando chovia, porque eu ia pisando pro barro entrar entre os dedos do pé, sabe, fazendo aquele barulhinho. E a gente saía vender esse leite e tal, e voltava para casa, das enchentes no córrego, que a gente ficava ali doida olhando, né, dos sábados à tarde, quando a gente tomava banho, que a gente tomava banho só no sábado. Então, no sábado à tarde, eu lembro que era costume, eu e a Sandra, a mãe dava banho na gente, e aí a gente subia com o papai para fazer compras, a gente ia era um armazém, né, do senhor Araújo, eu lembro perfeitamente disso. Então meu pai dava um dedinho para mim e um dedinho para Sandra. Então íamos nós duas com ele. Eu lembro que a Edna, tadinha, a Edna ficava chorando porque ela também queria ir. Ele dizia, mas eu só tenho 2 dedinhos. Então o que a gente fazia? A gente chegava lá, ele falava assim, olha, pode escolher os doces que vocês quiserem aí. Então a gente ficava doida, né? Sabe aqueles doces aquelas pipoquinha doce, compridinho, saquinho rosa, com a bexiguinha na ponta, aquelas Maria Mole que vinham com anelzinho, com bexiguinha, aquele doce de banana que vinha com soldadinho. Gente, era maravilhoso tudo isso. Então a gente ficava doida, a gente comprava tudo aquilo, comia, levava, claro, pegava sempre para levar para os irmãos. Então esse já era o nosso rito no sábado, era muito, 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 assim, foi muito marcante, foram memórias que a gente pôde ter com o nosso pai. E quando meu pai chegava do sítio, a gente já ficava na chácara, a gente morria de medo dele, né? Porque meu pai falava, é muito bravo, tal, então a gente tinha medo. Então quando tava vindo o tratorzinho lá, a gente ouvia o barulhinho, a gente já corria perto da mãe, e a mãe falava, seu pai tá vindo. E aí eu lembro quando ele chegava, cansado, ele entrava em casa, a primeira pergunta que ele fazia, Hermida, veio alguém aqui hoje? E a gente com aquelas caras, morrendo de medo dela, né? De repente falar alguma coisa da gente, a gente levar uns pitos e tal. E, gente, era muito mágico, né? Todo mundo jantava junto. É muito especial, demais. Meu pai, nos domingos, quando ele, né, não ia pro sítio, a gente ia pra cama dele, eu lembro, eu e a Sandra. Eu lembro que ele ficava contando histórias pra nós, cantava pra gente. Frério Jack, dorme-vous, sono le mattine, din din dom. Então, essa música, eu não sei se a pronúncia tá certa, me perdoe se não estiver, mas era assim que eu lembro do meu pai cantando pra mim, pra Sandra, né? A gente ali na cama dele grudada, a gente era muito grudada com ele. E era muito bom, sabe, quando chovia, corria lá pra cama dele quando eu tinha medo. Quando a mãe queria bater, ele falava, vem aqui e tal, e a gente corria. Era bom demais. Da minha mãe, lembro da minha mãe sempre lavando roupa. Nossa, aqueles tanques intermináveis de roupa, também um monte de criança, né? E do fogão, a lenha, da comida, né, que ela fazia, das linguiças que ela fazia, botava em cima do fogão a lenha para fumaça, né, ficar defumando ali. Gente, era um sabor que não existe, é indescritível, né? Coisa de infância, de sítio, de mãe. Então, as bananas que a gente botava na chapa do fogão para assar. Aí a gente pegava as linguiças, botava ali também pão. Era muito mágico tudo isso. Das espigas de milho que a Josi ia colher, milho verde, aí nos dias meio chuvosos, assim, aí ela assava um monte, umas 10 espigas, e ela não dava pra gente, porque a gente era mais novinha e também era mais preguiçosinha, tinha preguiça de catar e fazer. Então a gente ficava em cima dela, depois querendo milho, ela cortava um pedacinho e dava pra gente provar e tal. E, gente, era muito, muito mágico tudo isso, né?
os apelidos, Tucano. Da minha mãe no forno a lenha, gente, ela fazia pães maravilhosos, botava na folha da banana para assar. Então ela fazia toda semana, e aí às vezes ela botava batata doce depois para assar. Gente, que coisa maravilhosa. Aquela batata doce era um mel, né? Maravilhoso. E o amendoim, né? Depois colocava lá para torrar. Então, essas memórias, gente, o caldo de cana que ela fazia ali na porta da cozinha, a nossa casa na chácara, a nossa casa mágica, tinha a cozinha separada do resto da casa. E a casa tinha um corredor que, para mim, que eu era pequena, era gigante, era muito longo, era imenso. Então eu ficava olhando assim, me dava um calafrio, assim, um pouco aquela casa. Ela era meio assim, dava um medinho, né? Que era uma casa bem grande de madeira. Eu lembro que eu gostava, ficava olhando assim, dava um medinho, assim. Mas era muito bom, né? Da comidinha, da hora do almoço, da minha mãe sempre lá fazendo as coisas dela no quintal. E quando a gente ia brincar, eu e minhas irmãs, na realidade eu era muito pequena, eu ia atrás, né? Mas eu lembro de algumas coisas da Sandra, Josi e Edna fazendo casinhas embaixo das árvores. Então elas varriam o espaço, faziam lá o quarto, a cozinha. E a Josi e a Sandra sempre faziam a casinha mais bonita, com um corredor lindo, aquele espaço. E a Edna, não sei por que, também não fazia. Aí a dela era menor, então ela ficava tentando trocar com a Sandra. E a Josi falava, não, boba, não troca não, a sua tem corredor, a dela não tem. Então era aquela briga, a Edna brigava, chorava, e aí era só aquela, mãe, olha a Sandra, mãe, olha a Edna. Então era assim, ai, pobre mãe, né? Aquele monte de menina ali na cabeça dela sempre. Gente, mas tudo isso era muito mágico, são memórias que graças a Deus eu tenho e tenho forte e grande dentro de mim. E é tão difícil falar, gente, meu Deus. Minha mãe faleceu dia 5, mas é como se fosse agora, né? Então eu queria tanto fazer uma homenagem linda para ela, mas vão me faltar palavras. Então eu vou colocar as fotos da minha família, as fotos da minha mãe, do meu pai. E eu sou uma pessoa tão grata, sabe? Agradeço a Deus todos os dias porque eu vivi aqui nessa família. E se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu queria ser aqui nessa família. Lembro do meu irmão, quando ele vinha da escola, estudava em Bandeirantes. Meu irmão Toninho, então ele tinha uma caminha que tinha uma gavetinha assim. Então ele chegava, e sempre levava dinheiro, né, normal. E ele trazia doces para mim e pra Sandra. Então, todo dia cedo a gente chegava devagarinho, ele saía trabalhar para o sítio, a gente corria lá, abria a gavetinha e às vezes tinha Prestígio, Choquito, gente, que delícia! Nossa, era maravilhoso, a gente ficava super, super animada, né? Pegava tudo, chiclete e tal. Aí tinha dias que ele trazia aquelas balinhas house, sabe? Forte, assim. E a gente não gostava muito não, mas como a gente nunca, né, não tinha tanto doce assim, então a gente ainda assim pegava aquelas balas. Tinha dificuldade para comer, então a gente chupava a bala com um copo de água do lado, sabe? Para poder conseguir, porque eram, né, muito, muito forte, ardido e tal. Ai, gente, eu sei que são lembranças maravilhosas. É meu pai, de ver o céu com meu pai me ensinando coisas do céu, das estrelas. Quando adolescente, que a gente já morava, né, na cidade, então ele fez um banco grande e ele deixava na frente de casa. Então depois do Jornal Nacional a gente corria e sentava lá, eu e ele ficava me falando coisas sobre o céu, né? Como era lindo o céu dos cristãos, não esqueço essa frase. E a gente ficava imaginando como eram os mundos além desse mundo. E ele dizia que o dia assim que ele fosse embora daqui, ele iria viajar por todos os planetas. E eu acredito que tenha sido assim, né? A nossa história, que claro, vai mudar um pouco depois desse dia 5. Quando nosso pai morreu foi difícil, muito difícil, mas nós tínhamos a nossa mãe, que queria sempre estar junto da gente e tal, né? Normal. Tinha muito medo nos últimos tempos, nos últimos momentos dela, um medo terrível de morrer. Então, de ficar sozinha.
A gente estava sempre ali, todos os dias, todos os dias. Aí de repente as coisas mudam. Gente, como a vida é diferente, é estranho. Hoje nós estamos aqui falando, mas se daqui a alguns momentos, né? A vida é muito rápida, como diria meu pai, a vida passa como passa a sombra. Então eu só posso agradecer. Agradecer a Deus por ter me dado essa família. Agradecer aos meus irmãos. Nessa pequena homenagem que eu quero fazer, né, vocês vão ver fotos de momentos em família, foto dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. E é uma homenagem simples, mas com muito carinho, com muito amor.
corte no começo. Peraí, vai lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.